A todos. Calma, ainda não tem ninguém na sala. Muito boa noite a todos. Estamos agora abrindo a nossa sala para o nosso evangelho de hoje. Aí contamos com a chegada da Flávia, de Cláudia, de Mônica, de Manuela, de Fábio, de Aristé, de Eliane, de Elisângela, Ivana, Quibaldo, Vitor, Anderson, Daniela, Gleide, Elisângela. Que bom que vocês estão aqui chegando para a gente fazer o nosso evangelho de hoje. Lembrando que hoje, Luzia, Isa, né, tem uns nomes que eu não consigo ler. Bom, tem alguns realmente, Franciele, Beth, né? Desculpem aí esses nomes que aparecem com as iniciais ou às vezes não é o nome da pessoa, a gente não consegue fazer a leitura aqui. Solange, todos sejam bem-vindos, não é? Lembrando que hoje nós vamos fazer a leitura do Evangelho que foi sugerida por um dos nossos frequentadores aqui do nosso Evangelho. Né? Hoje a gente vai estudar o capítulo 17, item 9 desse livro, né? Capítulo 17, item 9. É uma leitura boa que foi sugerida hoje pelo nosso companheiro Giovanni. Carol, Daniel, Messia, Marina, Dora Vasconcelos, sejam todos bem-vindos ao nosso evangelho de hoje. Vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo Tauane Campos, né? Vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo a todos que se possível, vamos diminuir a luminosidade do ambiente que a gente esteja, né? Para que a gente possa fazer a nossa prece em paz. Fechemos os nossos olhos. Deus, nosso Pai de infinita bondade, mais uma vez aqui nos reunimos em Seu nome para mais um trabalho em torno do Evangelho, essa boa nova que o nosso Divino Mestre e amigo Jesus deixou como maior legado de orientação à humanidade. Pedir ao Senhor, Pai amantíssimo, que nos dê a intuição, a sabedoria, para que juntos possamos compreender cada vez mais profundamente as lições que estudamos a cada culto do Evangelho. Pedir ao Senhor que ilumine os nossos lares, as nossas casas, onde quer que estejamos. Ilumine aqueles que convivem conosco, os nossos corações, as nossas mentes, para que sejamos mais vigilantes, mais atentos às oportunidades da vida, sejam elas de alegria, de tristeza, de sorriso ou de lágrima. Pedir pelas nossas companhias espirituais, pedir pelo nosso país, pedir por aqueles que passam por provações, por expiações, aqueles que estão sendo vitimados pela Covid, aqueles que trabalham nos hospitais, muitas vezes doando-se
ao próximo, para que eles possam continuar a vida. Muito obrigado, Pai, por tudo e dá-nos a sua bênção hoje e sempre. Sandra também chegou aí, Luciele, Lili, não é Lili, tem Lili aí, então eu sei quem é Lili, Luziane, são duas, Lili e Luziane. Bom, pessoal, hoje nós vamos, aqui o Evangelho vai ser hoje, Daniela também chegando aí. Hoje o nosso Evangelho vai ser no capítulo 17. É bom, vou lembrar que é sempre bom a gente ter o livro, porque a gente acompanha a leitura, né, e a gente faz parte das discussões. Vamos então, capítulo 17, item 9. Nesse livro aqui é a página 174. Página 174. Vamos à leitura. O título do item 9 é Os superiores e os inferiores. Os superiores e os inferiores. A autoridade, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação da qual serão pedidas contas àquele que dela se acha investido. Não creais que ela lhe seja dada para lhe proporcionar o vão prazer de comandar. Nem assim como o creem falsamente a maioria dos poderosos da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, entretanto, prova-lhe suficientemente que não é nenhuma coisa nem outra, uma vez que ele as retira quando isso lhe apraz. Se fosse um privilégio ligado à sua pessoa, ela seria inalienável. Ninguém pode, pois, dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser retirada sem seu consentimento. Deus dá a autoridade a título de missão ou de prova, quando isso lhe convém, e a retira da mesma forma. Vamos fazer aqui um comentário, já que desse nosso primeiro parágrafo, que é o seguinte: olha que a autoridade, da mesma forma que a fortuna, então a autoridade e fortuna é uma delegação da qual serão pedidas contas àquele que dela se acha investido. Então, quando nós temos o nosso papel de autoridade no mundo, e aí quando a gente fala de autoridade, não quer dizer só ser um coronel, um diretor, um presidente, um prefeito, um governador. Não é só isso. É qualquer circunstância que nos coloque, né, hierarquicamente, socialmente falando, acima de outrem. Então, quando a gente recebe a fortuna ou a autoridade, e hoje aqui a gente vai falar sobre a autoridade, né, isso vai ser pedido contas a nós. Né? A autoridade é uma missão, é uma prova que nós precisamos estar atentos, vigilantes, porque vai ser pedido conta disso que nos foi concedido. E aí o texto continua: não creais que a autoridade lhe seja dada para lhe proporcionar o vão prazer de comandar. Isso é uma coisa interessante. A autoridade, muitas vezes, ela se entranha, a autoridade se entranha na personalidade de tal maneira que a personalidade, ela sente o prazer, ela fica viciada em comandar e utiliza essa autoridade para o seu próprio benefício, para o seu próprio prazer. É o que diz aqui, ó. Não creais que ela lhe seja dada para lhe proporcionar o vão prazer de comandar. Não é para isso. Nem assim como creem falsamente a maioria dos poderosos do mundo. O que esses poderosos do mundo acham erradamente? Que a autoridade é um direito, uma propriedade. Não. A autoridade não é um direito, nem é uma propriedade. Deus prova-lhes que não é, nem é um direito, nem é uma propriedade. Uma vez que Deus pode lhe retirar
não é, o direito ou a propriedade a qualquer tempo. Se isso fosse uma coisa inalienável, quer dizer, que fosse próprio da pessoa, do espírito, Deus não poderia retirá-la. Então, o que nós vemos aqui é que a autoridade ela é concedida pelos mecanismos da lei de Deus como uma missão ou prova, quando convém, e também é retirada, né, quando convém. Continuemos aqui no segundo parágrafo. Todo aquele que é depositário da autoridade, vejamos bem esse segundo parágrafo. Todo aquele que é depositário da autoridade, de qualquer extensão que ela seja, olha a observação aí, viu? Autoridade de qualquer extensão que ela seja. Na época aqui, no contexto que foi escrito, ele coloca assim, desde o Senhor sobre seu servo, até o soberano sobre o seu povo. Não deve se dissimular aquele que tem a autoridade, que tem encargo de almas. Ele responderá, o soberano ou quem tem autoridade, pela boa ou má direção que tiver dado aos seus subordinados. Olha que coisa interessante. Ele responderá pela boa ou má direção que tiver dado aos seus subordinados. E as faltas que os subordinados poderão cometer, os vícios a que serão arrastados, em consequência dessa direção ou de maus exemplos, recairão sobre ele. Então veja, as faltas recairão sobre aquele que comanda. Coisa importante a gente refletir. Os maus exemplos, o comandante será responsabilizado. Aquele que comanda, aquele que tem a autoridade, não é? Será cobrado disso. Em consequência, desculpe-me, continuando nosso texto aqui, enquanto que recolherá, da mesma forma que aquele que comanda, recairá sobre ele a responsabilidade da má condução dos seus subordinados, também recairá sobre ele vai recolher, não é recairá, ele recolherá os frutos da sua solicitude para conduzi-los ao bem. Então, se ele conduzir para o mal, será responsabilizado e receberá os frutos, não é, da sua solicitude se conduzir os seus subordinados ao bem, ao bom caminho. Todo homem na terra tem uma missão pequena ou grande, qualquer que ela seja, é sempre dada para o bem. É, pois, nela falir, falseá-la em seu princípio. Interessante esse final desse parágrafo aqui. Olha, todo homem tem na terra uma missão pequena ou grande. Ponto. Qualquer que ela seja, é sempre dada para o bem. Então, qualquer missão que qualquer um de nós receba, ela é sempre para o bem. Usar dela para fazer o mal é um livre-arbítrio. É uma escolha que o espírito pode fazer, mas vai nela falir, porque vai falseá-la em seu princípio. Que princípio? O princípio de que diz que toda missão é dada para o bem. Deus não dá uma missão para ninguém para fazer o mal. Deus não dá uma missão para alguém ser criminoso, para alguém matar, para alguém conduzir ao vício, para alguém conduzir ao suicídio, ao egoísmo, né? À luxúria. Não, Deus nunca dá esse tipo de missão. A missão, ela é sempre para o bem da humanidade. Estou vendo já aqui alguns comentários, mas prefiro no final a gente entra no nosso tempo de comentário. Obrigado aí pelos comentários que já estão surgindo. Continuemos a leitura. Se Deus pergunta ao rico, que fizeste da fortuna que deveria ser em suas mãos uma fonte espalhando a fecundidade ao teu redor, ele perguntará também àquele que possui uma autoridade qualquer, que uso fizeste dessa autoridade? Que mal detiveste? Que progresso fizeste?
Se eu te dei subordinados, não foi para fazer deles escravos da tua vontade, meios instrumentos dóceis de teus caprichos e de tua cupidez. Eu te fiz forte e te confiei os fracos, para sustentá-los e ajudá-los a subir até mim. O superior que está compenetrado das palavras do Cristo não despreza a nenhum daqueles que estão abaixo de si, porque sabe que as distinções sociais nada instituem diante de Deus. O Espiritismo lhe ensina que, se o obedecem hoje, puderam lhe comandar ou poderão lhe comandar mais tarde, o que então será tratado como estiver tratado ele mesmo. Vamos dar uma paradinha nesse parágrafo. Olha, o superior que compreendeu as palavras do Cristo não despreza nenhum daqueles que estão debaixo de si, porque sabe que as distinções sociais nada instituem diante de Deus. Olha que coisa interessante. As distinções sociais nada instituem diante de Deus. O Espiritismo ensina a essa pessoa que conhece as lições do Cristo que, se elas lhe obedecem hoje, olha aqui, aliás, pulei aqui um pouquinho. O Espiritismo lhe ensina que, se o obedecem hoje, puderam lhe comandar ou poderão lhe comandar mais tarde, o que então será tratado como tiver tratado ele mesmo. Significa dizer o seguinte, que se eu tenho hoje uma pessoa que está abaixo de mim, não é? Socialmente falando, eu posso estar abaixo dessa pessoa na próxima encarnação. Ou essa pessoa que está abaixo de mim pode ter me comandado no passado. Então, as posições de subordinação ou de autoridade, elas podem ser recambiadas, elas podem ser trocadas. Aquele que está subalterno hoje, amanhã pode comandar e vice-versa. E o espírita, o cristão, sabe disso. Por isso que aquele que está subordinado a ele trata com todo respeito. Primeiro porque ele desenvolve o respeito pelo próximo, independentemente de qualquer coisa. E sabe que amanhã ele vai colher os frutos do que tiver feito com a sua autoridade. Se tratou bem os seus subordinados, amanhã ele também será tratado quando ele também tiver que passar pela situação de subordinação. E não tenhamos dúvida, todos nós passamos por essas posições. O espírito precisa passar por situações onde ele aprenda a comandar e ser comandado. Senão ele não evolui. Continuemos a nossa leitura. Se o superior tem deveres a cumprir, agora nós vamos passar para um outro trecho, uma outra parte que fala do título. O título diz, os superiores e os inferiores. Até agora a gente leu dos superiores. Vamos ler agora dos inferiores. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior os tem de seu lado e não são menos sagrados. Olha que coisa interessante. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior também tem e eles não são menos sagrados. Se este último, né, o inferior, é espírita, tá? Se eu sou subordinado e sou espírita, sua consciência lhe dirá melhor ainda que deles não está dispensado, né? Mesmo quando seu chefe não cumprisse os seus, porque sabe que não se deve retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não autorizam as faltas do outro. Olha que coisa interessante, né? Se eu sou subordinado, eu tenho que cumprir os meus deveres como subordinado, ainda que o meu chefe não cumpra os dele. Isso é uma coisa importante, porque às vezes a gente usa como desculpa, eu não vou trabalhar mais não aqui, não vou fazer mais nada não, porque o meu chefe é preguiçoso, o meu chefe faz tudo errado. Então, se o meu chefe, que é meu chefe, não está tendo compromisso com a empresa, com a instituição, quanto mais eu que sou subordinado, olha, não vou fazer nada não. Ou diz assim, meu chefe é ruim, ele não tem caráter, então eu também não vou fazer nada. Então vou fazer se meu chefe fosse bom. O que é que o texto diz aqui? Não. O subordinado não está dispensado de cumprir aquilo que é a sua parte.
Então, o subordinado ele tem que cumprir os seus deveres, não é? Ainda que o seu chefe não cumpra os seus, porque ele sabe que não se deve retribuir com o mal com o mal, e que as faltas de uns não autorizam as faltas de outro. As faltas do meu chefe não autorizam a minha falta. Não é porque ele está errado que eu também vou errar. Não. Então, continuando nossa leitura. Se o subordinado sofre em sua posição, diz a si mesmo que sem dúvida mereceu-a, porque talvez ele mesmo abusou outrora de sua autoridade e deve sentir a seu turno os inconvenientes daquilo que fez os outros sofrerem. Aqui a lei de causa e efeito. O espírita, o cristão, essa frase aqui, ela entra em choque com determinadas convicções que nós temos nos dias de hoje. Quando a gente fala em direitos, por exemplo, nos dias de hoje, nós levamos isso ao pé da letra e nos esquecemos do nosso compromisso como espírito. Então eu simplesmente digo assim, eu agora tenho direito, vou botar para quebrar. Eu agora tenho direito e vou fazer assim, assim, assim. Quer dizer, eu vou me comportar olhando para os defeitos daquele que é meu patrão, daquele que é meu chefe, daquele que é meu governador, meu prefeito, meu presidente. E por conta dos defeitos deles, eu agora vou me omitir, eu vou deixar de cumprir os meus. Mas a frase aqui nos chama atenção para outra coisa. Se eu estou numa posição onde eu sofro, não é? Eu tenho como cristão e como espírita que dizer a mim mesmo, no silêncio da minha alma, não preciso dizer isso a ninguém, que talvez eu esteja passando, né, por uma necessidade educativa do ponto de vista do espírito. Porque pode ser que outrora, e quase sempre o eu abusei da minha autoridade. E devo agora sentir ao meu turno os inconvenientes daquilo que eu fiz um dia alguém sofrer. Lei de causa e efeito. Essa reflexão faz com que a gente tenha equilíbrio, serenidade diante desses desafios da vida. Estamos lembrando aí, para quem está chegando, né? Estão vendo aí, nós estamos no capítulo 17, no item 9, os superiores e os inferiores. Continuando nossa leitura. Se o subordinado está forçado a suportar essa posição, na falta de achar uma melhor, olha, se o subordinado não tem como encontrar uma coisa melhor, esse é um ponto fundamental. Imagine que eu estou num trabalho, num emprego, e eu não gosto daquele emprego, não gosto do chefe, não gosto do patrão, eu estou sendo humilhado, eu estou sendo mal valorizado, né? Aí, o que é que o texto diz aqui? Ó? O que é que eu devo fazer se eu não achar coisa melhor? Quer dizer, primeiro eu tenho que achar alguma coisa melhor. Então, se eu estou numa situação em que eu não estou bem, eu vou procurar algo melhor. Mas enquanto eu estiver ali, eu continuo tendo caráter cristão. O que é o caráter cristão? Cumprindo meus deveres e as obrigações da melhor maneira possível. Os erros do meu patrão ou do meu chefe não justificam os meus erros. Só reforçando, eu tenho que continuar cumprindo meus deveres. Em nenhum momento eu devo deixar de fazer isto. Agora, devo buscar uma alternativa. E no dia que eu encontrar essa nova alternativa, eu tenho que agradecer aquele lugar onde eu estava. Muito obrigado pela oportunidade e eu vou seguir em frente. E nunca maldizer o lugar por onde eu passei. Isso é uma coisa que nós temos que ser vigilantes, porque a gente tem esse ímpeto de julgar, ou de pré-julgar, ou de condenar aquele que nos tratou mal. Continuando. Se a gente não consegue encontrar uma coisa melhor, o Espiritismo lhe ensina ao subordinado a se resignar nessa situação, se eu não conseguir encontrar algo melhor, como sendo uma prova para a sua humildade necessária ao seu adiantamento. Não tem certas coisas que a gente não consegue mudar? Eu conversei uma certa feita com uma pessoa que ela me dizia que não conseguia, né? Ela não conseguia sair daquela profissão que ela estava. Ela tentava, mas andava e virava, ela parava na mesma condição. Parecia que tinha uma coisa, né? Aí ela perguntou, sabendo que nós éramos espírita, ela perguntou: Cláudio,
será que não tem um trabalho feito não aí para me prejudicar? Eu não consegui crescer na vida? Aí eu disse a ele, não pense em trabalho feito. Os piores feitiços que cruzam no nosso caminho foram feitos por nós mesmos. Olha que coisa interessante. Os piores feitiços, os piores trabalhos que eu fiz contra mim mesmo, quem fez fui eu mesmo. Os piores trabalhos foram feitos por mim. Quando? Lá em outras encarnações. Quando eu botei o pé no pescoço de alguém, quando eu humilhei um subordinado, não é? Quando eu enganei aqueles que estavam me servindo. Então, agora, eu tenho que me resignar. Se eu não consigo encontrar uma escolha, algum caminho, aí diz aqui o texto, o Espiritismo ensina essa pessoa que está passando por isso, não é? Lhe ensina a nela, nessa situação, resignar-se, como sendo uma prova para a sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença o guia, quer dizer, o subordinado que tem a crença na doutrina espírita, então olha aqui, sua crença o guia em sua conduta. Age como quereria que seus subordinados agissem para com ele se fosse chefe. Por isso mesmo, é mais escrupuloso no cumprimento de suas obrigações, porque compreende que toda negligência no trabalho que lhe está confiado é um prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve seu tempo e seus cuidados. Numa palavra, ele é solicitado pelo sentimento do dever que lhe dá a sua fé e a certeza de que todo desvio do caminho reto é uma dívida que será preciso pagar cedo ou tarde. Nos dias de hoje, nós lendo um texto desse, a gente fica assim, já estão surgindo aí alguns comentários, daqui a pouco a gente abre os comentários, né? Para a gente poder então ter essa conversa. Nos dias de hoje é muito difícil a gente entender essa orientação do Evangelho. Mas vamos tomar uma passagem do Cristo quando ele está diante de uma situação que é semelhante a essa situação de comandados e comandantes. É quando Jesus está diante do sacerdote, diante de Roma, e os judeus, querendo colocar Jesus em uma fria, dizem assim, mestre, é justo que os judeus cobrem, né, exorbitantes impostos a nós, judeus, as pessoas pobres, tendo que pagar esses impostos aos romanos que nos comandam? Aí Jesus olhou para todos eles e disse, alguém tem uma moeda aí? Aí alguém jogou uma moeda para Jesus. Então Jesus pegou a moeda, olhou assim e perguntou ao judeu, de quem é essa imagem que está aqui na moeda? Aí o judeu respondeu, é a do César. Aí fez são exemplos para todos nós. Está dando uma travada. E parece que está tendo uma travada aí, mas eu queria que vocês me dissessem aí, está todo mundo vendo bem aí? Está travando um pouco, não é? Sandra está me dizendo que está travando, mas vamos ver. Ok, vamos continuar. Então, voltamos. Jesus, eu vou repetir a frase de Jesus, né? Onde Jesus pergunta, primeiro os judeus dizem, é justo que Roma cobra esses impostos exorbitantes, né? Aí Jesus pede uma moeda. E quando recebe a moeda, pergunta ao judeu, de quem é essa face que está na moeda? Aí o judeu disse, é de César. Então Jesus responde, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vamos fazer uma interpretação dessa frase de Jesus? O que é de César? O que é de César é do mundo. É do governador, é do presidente, é do patrão, é da sociedade, né? É da organização social, que nós temos que cumpri-la. E o que é de Deus? O que é de Deus é a minha conduta. O que é de Deus é a minha responsabilidade
pelo que eu faço. O que é de Deus é a minha consciência do dever cumprido. Então, isso faz uma enorme diferença. Não importa que a autoridade esteja errada. Não importa que ela esteja fazendo tudo de cabeça para baixo. Importa a minha consciência do dever cumprido, dever moral. Quando Jesus diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é porque uma coisa tem a ver com a outra. Eu tenho que respeitar César, porque a moeda, o império é dele. O poder do mundo, o poder material está temporariamente na mão dele. E ele vai responder por isso. Eu tenho que ter a certeza de que o César é passageiro, de que o César está sujeito, não é, às leis da justiça divina. E eu, por minha vez, sabendo que Jesus, que Deus é justo, eu cumpro a minha parte. Aí, dai a César o que é de César e a Deus, que é a minha consciência, o que é de Deus. Então, a minha consciência que é de Deus. Por isso que eu tenho que fazer a parte que me cabe. Então, quando ele diz aqui, né, no texto, quando ele fala dessa situação de aceitar a possível dificuldade, se resignar com ela, é fazer a parte que é de Deus, que é a minha consciência. Continuando nosso texto aqui, aliás, a gente já finalizou o texto, então os comentários, não é, dizendo o seguinte, que nós temos que ser o mais escrupuloso possível no cumprimento dos nossos deveres. Então vamos aí agora aos comentários da noite, terminamos aqui o nosso texto, vamos aos comentários da noite. Me parece que teve um comentário aí já de uma pessoa, veja aí o primeiro comentário, Ivana, por favor. Vamos aí voltar um pouquinho. Perdi o comentário porque a gente teve que sair e retornar. Tá, eu acho que eu não estou conseguindo aí ver os comentários. Quem fez no início, se quiser refazer, eu estou vendo aqui o de Sandra, ela está dizendo o seguinte, superiores existem apenas como forma de organização. Como agirmos diante destas posições é o que realmente importa e o mais difícil. Exatamente. Né? Os inferiores ou superiores são formas de organização. É o que a Sandra está colocando. Forma de organização passageira. Porque o que não é passageiro é a minha consciência. Esteja eu como comandante ou como comandado. Esteja eu como autoridade ou sem ela. Eu queria também fazer uma observação aqui, que a autoridade não é só quem é chefe. Não é só quem é general, quem é prefeito, não. Quando eu estou numa sala de aula como professor, eu sou autoridade. Quando eu sou pai ou mãe, eu sou autoridade. Quando eu sou o irmão mais velho e o meu irmãozinho, eu tenho 20 anos e o meu irmãozinho tem 10, eu também sou autoridade. Então lá no texto ele diz de qualquer extensão que ela seja. Não é? Olha aqui, olha. Quando ele diz assim, olha, todo aquele que é depositário da autoridade, do segundo parágrafo, de qualquer extensão que ela seja. Então, na condição de pai, por exemplo, quantas vezes nós temos um péssimo hábito cultural que a gente herdou da sociedade que a gente vive, dos nossos pais, dos nossos avós, de humilhar as crianças. Uma criança faz uma coisa errada, eu pego aquela criança, deposito nela toda a minha raiva. Bato, chicoteio, humilho, amedronto aquela criança. Isso vai ser impedido, as contas do que eu faço. Eu vou ter que prestar conta disso. Então, a criança está ali para ser orientada. Eu tenho que aprender a desenvolver a autoridade com amor. A autoridade com amor é orientá-la, né? Ser firme, mas amá-la sobretudo. Temos aí uma outra colocação que é logo lá do início, que diz o seguinte, os pais são os superiores, então todo mau exemplo dado aos filhos, os pais receberão essas recompensas. Então, exatamente isso nós estamos falando. O pai, se ele der um mau exemplo ao filho, isso será cobrado dele. Não é? Os pais são autoridades perante os filhos. Aí também nós temos Luziane colocando, acredito que aquela máxima de que devemos fazer aos outros o que fazem conosco,
gostaria que fizesse com a gente. Se aplica em todas as situações da vida, perfeito. A gente tem que fazer com o outro aquilo que gostaríamos que o outro fizesse conosco. Também temos aqui o Carlos Antônio, nós somos os artífices de nossas dores, perfeito. Essa é uma frase, nós somos os artífices das nossas dores. Né? Se hoje eu passo por situações que eu faço de tudo, mas eu não consigo superá-la, é porque ela pertence à minha necessidade probatória ou expiatória. Eu tenho que me resignar e, óbvio, eu tenho que tentar sempre me libertar disso. Mas enquanto isso perdurar, significa dizer que nós estamos expiando algo que no passado nós fizemos, porque nós somos o artífice da nossa condição, da nossa dor. Exercer autoridade, né, sem parecer um déspota, perfeito. Então, quando eu estava comentando aqui do caso do pai, né, é muita covardia. E hoje, por exemplo, a gente está vendo essa agressão às mulheres. Muitas vezes o marido, né, e tem agressão. É muito mais comum a agressão dos homens contra as mulheres do que o contrário. Mas tem mulheres também que agridem. Então, uma mulher vaidosa, prepotente, né, que está numa condição social melhor, ela pode querer humilhar os filhos, humilhar o marido, humilhar a família, porque ela está numa posição melhor socialmente falando. Isso é um equívoco, porque as posições são passageiras. Aquele a quem foi dada uma posição social melhor, é para que isso se reverta em seu próprio bem, mas isso só será bem para si se for para os outros. Então, nós temos que estar sempre com o freio de mão puxado, vigilante, para que a gente não use a nossa autoridade, a nossa posição para humilhar, para promover, né, o mal de quem quer que seja. Mais uma colocação aí, da Mônica, devemos lembrar que o trabalho, seja qual for a posição, será sempre ferramenta de crescimento espiritual, perfeito, né? O trabalho, ele é uma das principais ferramentas de crescimento espiritual. Na verdade, o trabalho é uma bênção, seja ele qual for. O espírita cristão, ele tem que ser convicto disso, de que o meu trabalho, seja ele qual for, é uma bênção. E ele é uma das principais ferramentas do meu crescimento espiritual, perfeito. Mais uma colocação aí, os pais são os superiores na família, então o mau exemplo, exatamente. Por exemplo, tem pais que dizem assim, faça o que eu faço, mas não faça o que eu mando. Não é assim? Tem um ditadozinho, não. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É coisa mais ou menos desse tipo. Isso é hipocrisia. Como é que um pai faz coisa errada e quando o filho vai fazer também, ele reprime? Né? Isso é hipocrisia. Nós temos que ter cuidado com essas situações. Temos que tomar o exemplo do Cristo sempre na humildade. Até porque Jesus diz assim, um outro comentário aqui que eu vou ler também para comentar os dois, hoje poderemos estar na posição de mando e amanhã de comandado. Perfeito, porque as posições se invertem para o nosso aperfeiçoamento. Né? Hoje, alguém que é meu subordinado, amanhã pode ser meu superior. E ele vai me tratar, quem sabe, do mesmo jeito que eu o tratei. Se eu o tratei bem, certamente ele vai me tratar bem também. Não é? E o outro comentário é que temos que tomar o exemplo do Cristo sempre na humildade. Jesus, ele tem uma frase também célebre dele, que diz assim, quem quiser ser o primeiro, seja o último. Então os discípulos conversando entre si, perguntando qual deles era mais importante. Parece a gente, né? A gente, quando está com as nossas conversas meio atravessadas, os discípulos estavam numa conversa, né? e Jesus escutando de longe. E os discípulos discutiam qual deles era o mais importante. Aí Jesus se aproxima da conversa, eu estou aqui encurtando a história. Aí Jesus diz assim, olha, eu estou percebendo que vocês aí estão querendo saber qual é o mais importante. Aí diz assim, então ouça o que eu digo, quem quiser ser o primeiro, seja o último. É numa dessas situações que Jesus vai pede a Pedro que pegue uma bacia com água, né? E Jesus vai lavar os pés de Pedro. Essa atitude de humildade de Jesus significa dizer que a principal missão de quem está numa posição superior é a de educar, de ajudar, de servir ao que está na posição inferior. Por isso Jesus lava o pé de Pedro, embora Pedro, com a nossa cultura, ele não aceite aquilo.
né? A gente acha que é um problema. O chefe não pode servir, pelo contrário, o chefe é chefe para servir. E Jesus demonstra isso a Pedro. E aí temos o comentário aí também de Manuel, e agora de Ismar. De Manuel a gente acabou de comentar. O de Ismar diz o seguinte: quem faz da relação de hierarquia meio para a subalternização, se posiciona espiritualmente em condição de inferiorização moral. Perfeitamente, né? Quem faz da relação de hierarquia meio para subalternizar, quer dizer, para submeter outras pessoas, está espiritualmente em condição inferior moralmente, sem dúvida. Eu posso ter alguém que pode ser o maior comandante da Terra, por exemplo, o novo presidente dos Estados Unidos. Veja que posição de extremo poder material, extremo poder social. Mas só Deus sabe o grau de comprometimento daquela alma. Agora o nosso presidente, né, cometendo aí, aqui e acolá, alguns tropeços, né, que implicam na condução do nosso povo, do nosso país, só Deus sabe o grau de comprometimento espiritual dessas almas. Mas isso também é extensivo a nós, na nossa condição do dia a dia, seja ela qual for. Por exemplo, eu estou na rua, aí um bêbado, né, tropeça em mim, né, e me diz uma baboseira lá, e aí e vem me perguntar alguma coisa. Eu me irrito com o bêbado e digo: sai daqui, seu miserável, seu desgraçado, você sabe quem eu sou? Pronto, só basta isso. Aliás, essa frase é célebre, né? Quando alguém que é muito importante se vê sendo questionado, diz assim: você sabe quem eu sou? Você não é nada. Eu me lembro até de uma situação em que alguém foi perguntado por outra: quem é você? E a pessoa respondeu: eu sou uma pessoa. Eu sou um pai, um trabalhador. Eu sou filho de Deus. A posição mais importante do mundo é de ser filho de Deus. Então essas pessoas que andam na rua querendo valorizar o seu batom, a sua roupa, o seu sobrenome, o seu cargo, o seu canudo, o seu diploma, essas pessoas estão moralmente se fragilizando. Porque quando elas chegarem na sua condição de checagem espiritual, quando elas fizerem a avaliação de consciência da sua evolução, elas vão perceber o quão erradas estiveram. Aquilo que era um momento de trampolim, de subida espiritual, ela converteu em uma ladeira. Quando eu estou diante de alguém que está inferior a mim socialmente, me cabe elevá-lo e não humilhá-lo. Se eu assim o fizer, eu converto uma oportunidade de subida em uma oportunidade de precipício. Né? Não tem jeito, espiritualmente, eu vou ter que dar conta disso. Mais uma colocação, depoimento de uma rainha, quando chega na espiritualidade. Muito bem, tem isso aqui no nosso evangelho. Ela chega na espiritualidade e vê que não é tratada como rainha. E vê que um dos seus mais ínfimos subordinados estava numa posição superior a ela. Muito interessante. Obrigada pela dica aí, Cláudia colocando, Carla colocando obrigado, Mônica, né? Entrou mais uma pessoa aí, e nós estamos chegando, né, ao final da nossa live de hoje, do nosso evangelho. Foi muito bom estarmos juntos mais uma vez. Pedir a vocês todos que na quinta-feira nós teremos a nossa doutrinária às 19h30 e contamos com a presença de todos vocês. Agora nós vamos fazer a nossa prece, pedindo que nos posicionemos da melhor maneira possível, porque aquele passe, eu sempre relembro isso, que nós tomamos lá no centro, ele se repete aqui também, embora a gente esteja no ambiente virtual, mas os espíritos não faz diferença se é virtual ou se não é. Para os espíritos não existe mundo virtual. Para os espíritos, o que é de verdade é a nossa consciência. E a nossa consciência supera todas as barreiras de espaço e de tempo. Então, com essa consciência da presença do Cristo entre nós, nos posicionemos para receber o nosso passe, fazer a nossa prece, tomar a nossa aguinha fluidificada e pedir aos Espíritos que nos abençoe sempre. Jesus, amigo e mestre inseparável,
Muito obrigado por mais esse encontro em seu nome. Muito obrigado pelas reflexões da noite, mas queremos lhe pedir que nos ajude a levar conosco a lição de hoje, reconhecendo que nesse estágio em que nos encontramos, ainda é muito difícil reproduzir os seus exemplos, reproduzir as lições do Evangelho. Mas essa doutrina que abraçamos vem ratificar, chamar a atenção de todos nós, para que jamais esqueçamos as suas lições. Por isso, ajuda-nos, Mestre, a sermos vigilantes, a termos mais cuidado nas nossas relações, a sermos dignos em qualquer que seja ela, na posição temporariamente superior ou naquela posição também temporária de subalternidade. Sejamos dignos, tenhamos sempre em mente o que é de Deus, cumprindo o que é de César, sem jamais desmerecer as oportunidades que cada um recebemos. Ajuda-nos a enxugar as nossas lágrimas, ajuda-nos a passar pelos obstáculos que a vida nos impõe, porque certamente precisamos deles para nos educar, para crescer, para ir mais rapidamente ao seu encontro, Pai amado. Abençoa os espíritos infelizes, abençoa aqueles que estão em desespero, abençoa os que desencarnam e não sabem que são espíritos imortais. Abençoa os obsessores, os obsidiados, os que estão nas prisões físicas e nas prisões mentais. Por último, Mestre Jesus, abençoa os nossos lares, derrama sobre nós as suas bênçãos de luz, para que tenhamos cada vez mais discernimento, coragem e esperança. Mais uma vez, obrigado, Mestre, e se conosco, hoje e sempre. Mais uma vez, obrigado a todos. E nos encontramos de novo, se Deus quiser, na quinta-feira, às 19h30, para a nossa doutrinária. Um abraço a todos. E quinta-feira a gente volta a se ver, se Deus quiser. Um abraço a todos de novo. Estamos encerrando agora.